Bom dia, paz e graça. A reflexão de hoje ela se encontra em Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e lá os vereis como ele vos disse. Essa passagem nos remete quando as mulheres, que acompanhavam Jesus no ministério dele, elas vão até o túmulo para poder embalsamá-lo, o corpo, e chegando lá ele não se encontra mais, ele já havia ressuscitado. E ali estava um anjo, e o anjo diz essas palavras, que era para avisar aos discípulos e a Pedro, que Jesus iria diante deles para a Galiléia. E o interessante é que quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que aqui o anjo falando com as mulheres, ele fala os discípulos, mas ele cita em particular o nome de Pedro. E se nós formos entendermos o porquê que o anjo citou ali o nome de Pedro, em particular, nós temos que entender que dos discípulos, Pedro foi um dos que negou Jesus por 3 vezes, por 3 vezes, como o próprio Jesus havia dito. Só porque após ele negar, nós encontramos na Bíblia, em Lucas 22, no capítulo 62, que diz assim: após ele negar essas 3 vezes, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que essa reflexão ela nos traz? Que nós, como seres humanos, nós que muitas das vezes pendemos para a carne, pendemos para o pecado, pendemos para o erro, nós temos que entender que Jesus Cristo é o Senhor, para nos perdoar, para nos limpar, para tirar de nós tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de servir a ele. Só que para isso nós temos que nos arrepender. Quando nós lemos aqui que Pedro chorou amargamente, ou seja, dolorosamente, ou seja, ele sofreu pela atitude dele, isso demonstra arrependimento. Isso demonstra uma atitude do que a pessoa não vai mais fazer aquilo. E é diante disso, diante desse arrependimento, diante dessa situação em que às vezes nós nos encontramos de fazer algo no qual nós depois ficamos sentidos, é diante desse sentimento de culpa sobre nossas vidas, porque nós fizemos aquilo, é nesse momento que entra o arrependimento, é nesse momento que o Senhor vem e nos perdoa, porque quando nós nos arrependemos dos nossos atos, quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, Deus limpa os nossos corações, Deus limpa a nossa mente, Ele tira de nós todo o empecilho, que tem sobre nossas vidas de servi-lo, e a partir disso, tudo que nós fizemos é esquecido, porque a palavra de Deus fala que Deus não se lembra das nossas iniquidades. É nós que ficamos lembrando, é nós que ficamos memorizando. Então que nesse dia de hoje nós viemos nos lembrar, nós viemos a colocar em prática que o arrependimento pelas nossas atitudes erradas podem ser perdoados e nós podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Que esta semana seja uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus.